Uma única decepção de um adolescente durante um mergulho recreativo foi o gatilho necessário para desencadear a maior campanha de limpeza oceânica já registrada na história da humanidade. Por que um evento aparentemente trivial, em uma escala individual, conseguiu mobilizar recursos globais tão vastos? Aparentemente, a poluição marinha era vista apenas como um problema insolúvel e distante, mas a indignação diante da quantidade de detritos flutuantes transformou-se em uma estrutura de engenharia logística sem precedentes, que desafiou o pessimismo ambiental. Em pouco mais de uma década desde aquele momento inicial, uma organização sem fins lucrativos removeu mais de 45 milhões de quilogramas de plástico de oceanos e rios ao redor de todo o mundo. Esse volume colossal de resíduos equivale a quase 100 milhões de libras de poluição retiradas diretamente de ecossistemas sensíveis. Mas isso é apenas o começo. O processo está apenas ganhando velocidade à medida que novas tecnologias de contenção são implantadas em estuários estratégicos. Pode-se notar como as embarcações operam em ciclos contínuos, onde cada quilograma de plástico é fisicamente recuperado das águas, triado por sistemas manuais e mecanizados e encaminhado para o processamento final. Esta operação deixou de ser uma campanha simbólica ou voltada apenas para a exposição midiática, para se tornar um esforço físico genuíno de intervenção ambiental direta. Depois fica mais complexo. A logística de movimentação dessas toneladas de detritos exige uma precisão que beira a escala industrial. Vê-se como o equipamento gradualmente intercepta fluxos de resíduos antes que eles alcancem o mar aberto, utilizando barreiras flutuantes de alta resistência. O sucesso da iniciativa não reside apenas na remoção, mas na capacidade de acelerar as operações ao longo do tempo, elevando a capacidade de intervenção humana a uma fase inteiramente nova de eficácia tecnológica. Tudo só se complica com os desafios climáticos e as correntes marítimas, mas a estrutura permanece resiliente. O equipamento de coleta desliza ao longo das superfícies hídricas, capturando desde microplásticos até grandes redes de pesca descartadas com uma eficiência implacável. À primeira vista, a limpeza de rios inteiros parece simples, mas na prática exige o monitoramento constante de sensores de fluxo e a manutenção de uma rede global de processamento de dados. Transição para o próximo nível. O material coletado segue adiante pela cadeia de reciclagem, consolidando o encerramento desta fase logística de extração. 1.600.000 quilômetros quadrados. Esta é a extensão aproximada da área localizada entre o Havaí e a Califórnia, conhecida como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico. Por que uma região que ocupa apenas 1% da superfície oceânica total desperta tanta preocupação entre a comunidade científica global? À primeira vista, muitos imaginam uma ilha sólida e contínua de detritos, mas a resposta reside na dinâmica das correntes oceânicas que transformam este ponto em uma zona de acumulação massiva para plásticos vindos de todos os continentes. A massa de resíduos não flutua como uma estrutura única, mas se comporta como uma densa suspensão de materiais em constante movimento sob a superfície. Pode-se notar como a radiação ultravioleta, o impacto constante das ondas e o processo de abrasão física fragmentam os objetos em partículas cada vez menores. Mas isso é apenas o começo. Este fenômeno de degradação mecânica e química resulta na formação de microplásticos, cujas dimensões reduzidas facilitam a absorção direta pelo plâncton na base da cadeia alimentar. Vê-se como esses polímeros sintéticos iniciam um ciclo de bioacumulação que percorre todos os níveis tróficos, atingindo predadores maiores e, eventualmente, retornando ao organismo humano através do consumo de recursos marinhos. Aparentemente não é complexo compreender o impacto ecológico, mas na prática, cada ciclo anual de adiamento nas intervenções de limpeza amplia a complexidade e o custo de qualquer operação futura. Tudo só se complica quando se observa o histórico de produção global de plástico, que experimentou uma expansão exponencial desde meados do século XX. Por mais de 7 décadas,
A humanidade permitiu o acúmulo desses materiais sem mecanismos eficientes de contenção ou recuperação em escala oceânica. O processo está apenas ganhando velocidade à medida que novos resíduos são arrastados para o centro do vórtice. 1,8 trilhão de fragmentos de plástico flutuam atualmente dentro dos limites desta zona de convergência. O equipamento de monitoramento registra uma massa total que oscila entre 79.000 e 100.000 toneladas de detritos sintéticos. Transição para o próximo nível. Durante décadas, o consenso entre especialistas técnicos indicava que a limpeza desta região seria fisicamente impossível devido às proporções colossais do problema. Estimativas financeiras para tal empreitada alcançam a marca de dezenas de bilhões de dólares americanos, um valor que reflete a dificuldade logística de operar em mar aberto. Pode-se notar que o uso de métodos convencionais, como embarcações equipadas com redes de arrasto tradicionais, exigiria um cronograma de milhares de anos para uma remoção significativa. Em termos de escala e física pura, a densidade do problema supera a capacidade de qualquer solução de engenharia proposta nos últimos anos. O equipamento gradualmente enfrenta o desgaste da água salgada, enquanto os resíduos continuam a se fragmentar sob o sol. O desafio técnico permanece como um dos maiores obstáculos ambientais da engenharia moderna. A escala do lixo acumulado supera os limites das soluções tradicionais conhecidas até o momento. O material permanece em suspensão nas correntes, aguardando novas abordagens tecnológicas para sua extração. O fluxo de microplásticos segue adiante pela cadeia. 16 anos era a idade exata de Boyan Slat, quando o jovem holandês iniciou o processo de contestar a estagnação tecnológica diante da poluição marinha. Por que o acúmulo de resíduos plásticos nos oceanos era considerado um problema sem solução técnica viável? Aparentemente, a escala monumental das correntes marítimas inviabilizava qualquer tentativa de limpeza manual. No entanto, a análise dos fluxos naturais revelou que as próprias correntes poderiam atuar como motores de coleta, concentrando os detritos de forma passiva contra barreiras estrategicamente posicionadas. Durante um mergulho na Grécia no ano de 2011, Slat observou que a presença de sacos plásticos superava a densidade populacional de peixes no ecossistema mediterrâneo. Esse fenômeno gerava uma distorção visível na ordem natural das águas, repetindo-se de maneira constante ao longo da costa. Mas isso é apenas o começo. O que poderia ser um incômodo passageiro transformou-se em uma investigação técnica sobre as limitações dos métodos de limpeza convencionais. O equipamento gradualmente tomou forma na mente do pesquisador enquanto ele analisava custos operacionais e a logística de frotas navais. À primeira vista, a ideia de utilizar barreiras fixas parecia absurda, mas na prática, ela eliminava a necessidade de navios consumirem combustível e mão de obra em perseguições inúteis por milhões de quilômetros quadrados. Vê-se como o conceito utilizava a hidrodinâmica a seu favor, alinhando a engenharia aos ciclos naturais do planeta. O processo está apenas ganhando velocidade. Matriculado em engenharia aeroespacial na Universidade de Tecnologia de Delft, nos Países Baixos, Slat refinou os cálculos de seu sistema. No outono de 2012, o projeto Ocean Cleanup recebeu o prêmio de melhor design de engenharia, validando os parâmetros técnicos apresentados. Pode-se notar a precisão dos dados quando, em 5 de outubro de 2012, ele apresentou a palestra sobre como os oceanos poderiam realizar sua própria descontaminação. Depois fica mais complexo. 3 meses de silêncio absoluto seguiram-se à apresentação, com apenas 2.000 visualizações registradas inicialmente. Em fevereiro de 2013, a repercussão midiática alterou drasticamente o cenário, provocando um aumento exponencial no interesse público e técnico. Doações começaram a ser processadas em questão de dias, forçando uma decisão sobre a continuidade acadêmica do jovem engenheiro. Tudo só se complica. $300 era o valor total das economias pessoais de Slat naquele momento crítico. A escolha pelo abandono da graduação em favor da fundação da organização ocorreu paralelamente ao recebimento de $90.000 em financiamento coletivo inicial.
Vê-se como a estrutura financeira se estabilizou conforme a apresentação atingia 1 milhão de visualizações. 70 cientistas e engenheiros. Essa foi a força técnica mobilizada para validar a viabilidade de um projeto antes que qualquer financiamento global fosse solicitado. Por que uma organização recém-fundada dedicaria tantos recursos à análise teórica antes da execução? Aparentemente não é complexo lançar uma ideia ao público, mas na prática, a prova de conceito era o único caminho para garantir que a tecnologia proposta fosse funcional sob condições reais. O resultado desse esforço meticuloso manifestou-se em 3 de junho de 2014, com a publicação de um estudo de viabilidade técnica contendo 528 páginas de dados e cálculos estruturais. Uma campanha de financiamento coletivo foi iniciada de forma simultânea ao lançamento do documento técnico. Pode-se notar como a estratégia gerou uma resposta que ultrapassou qualquer expectativa inicial de arrecadação. Em apenas 100 dias, 38 mil doadores individuais, distribuídos por 160 países diferentes, aportaram recursos financeiros para a causa. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como os números escalaram rapidamente, até que, em 15 de setembro de 2014, o montante total atingiu $2.154.282. Este valor estabeleceu um recorde histórico, tornando-se a campanha de financiamento coletivo sem fins lucrativos mais bem-sucedida do mundo até aquele momento. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, o sucesso financeiro era o maior marco, mas na prática, ele veio acompanhado de uma responsabilidade técnica imensa. A organização assumiu o compromisso público de remover metade de toda a grande mancha de lixo do Pacífico em um intervalo de 10 anos. O equipamento gradualmente precisaria ser projetado para enfrentar a degradação em escala oceânica. Mesmo entre os apoiadores mais entusiastas, tal meta era classificada como extremamente ambiciosa, devido à complexidade logística envolvida. O planejamento segue adiante pela cadeia de execução. 30 embarcações. Esta foi a escala da campanha de mega expedição, lançada em agosto de 2015, para operar em toda a extensão da mancha de lixo do Pacífico. O esforço coordenado resultou na coleta de um volume de dados técnicos superior a toda a pesquisa científica realizada nos 40 anos anteriores somados. Por que essa densidade de informações foi tão transformadora para o projeto? À primeira vista, acreditava-se que a mancha seria uma massa sólida e compacta de detritos. Mas na prática, os dados revelaram uma realidade física distinta, assemelhando-se a uma sopa de plástico dispersa por uma área vasta e profunda, onde redes de pesca compunham 46% da massa total encontrada. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como a análise laboratorial determinou que entre 75% e 86% de todo o plástico tinha origem em atividades de pesca em alto mar. Os testes iniciais com protótipos físicos expuseram falhas estruturais críticas, desde o esvaziamento de câmaras de ar até o colapso total dos sistemas de ancoragem. O equipamento gradualmente demonstrava que a execução do conceito original exigiria uma engenharia muito mais complexa e robusta do que a planejada nos modelos teóricos iniciais. 100 quilômetros era a extensão prevista para a barreira fixa, originalmente ancorada ao leito oceânico, mas essa ideia foi categoricamente abandonada devido à inviabilidade técnica. Em seu lugar, surgiram sistemas flutuantes livres, com cerca de 2 quilômetros de comprimento, utilizando âncoras de águas profundas para a estabilização. O Sistema 001, batizado com o apelido de Wilson, foi lançado ao mar no ano de 2018 sob um cenário de expectativas elevadas. Mas isso é apenas o começo de uma série de ajustes mecânicos necessários. Pode-se notar como o sistema Wilson rapidamente exibiu limitações operacionais severas durante sua permanência no oceano. Ele falhou em manter uma velocidade diferencial adequada em relação ao plástico, o que permitia que os detritos entrassem na barreira e logo em seguida flutuassem para fora novamente.
No final de 2018, uma seção de 18 metros de comprimento se rompeu completamente devido à fadiga do material nas juntas soldadas. A estrutura precisou ser rebocada de volta para o Havaí após coletar apenas 2.000 quilogramas de plástico em um período de 4 meses de operação. Apenas parece óbvio que o projeto avançaria sem resistência, mas na prática, a cobertura da mídia tornou-se severamente crítica diante dos resultados obtidos. Uma pesquisa realizada em 2018 revelou que nenhum especialista em plásticos oceânicos apoiava integralmente a iniciativa, com mais de 25% deles classificando a ideia como tecnicamente inadequada. A equipe técnica interpretou esse revés não como um fim, mas como uma oportunidade de aprendizado não planejada para o desenvolvimento tecnológico. Tudo só se complica antes de encontrar a solução definitiva. A identificação do problema central ocorreu após o retorno dos engenheiros às pranchetas de projeto. Porque o sistema anterior não conseguia segurar os detritos de forma eficiente. O equipamento precisava obrigatoriamente se mover de forma mais lenta do que o fluxo de plástico para garantir a retenção total. A partir desse princípio físico, foi desenvolvido o Sistema 001 Bravo, uma unidade significativamente menor e dotada de uma âncora de paraquedas, projetada especificamente para gerar arrasto hidrodinâmico constante. Vê-se como o novo sistema, lançado em 2018, cortou a superfície da água com uma eficácia mecânica sem precedentes. Pela primeira vez na história, a estrutura capturou e reteve com sucesso o plástico da mancha de lixo do Pacífico, incluindo microplásticos com dimensões de apenas 1 milímetro. A câmera desliza ao longo das redes de contenção, onde se observa o acúmulo de fragmentos que antes eram considerados impossíveis de coletar. Este evento estabeleceu a transição definitiva entre as simulações teóricas e a prova de conceito em ambiente real. O material coletado segue adiante pela cadeia de logística para o processamento final em terra firme. 1.500 hidrovias. Esse é o panorama que a Ocean Cleanup utilizou para redefinir seu campo de atuação, ao descobrir que apenas 1.000 rios no mundo são responsáveis por 80% de todo o plástico que atinge os oceanos. Por que focar em áreas dispersas por milhões de quilômetros quadrados, quando o problema está concentrado em apenas 1% das artérias fluviais globais? Aparentemente, a limpeza em mar aberto parecia a única solução lógica, mas na prática, a interceptação em pontos de alta densidade se mostrou muito mais eficiente em termos de energia e custos operacionais. Essa mudança estratégica permitiu utilizar a dinâmica do fluxo e a geometria natural dos rios a favor da engenharia de remoção. Mas isso é apenas o começo. O sistema interceptor funciona como uma plataforma de coleta automatizada, posicionada diretamente no leito do rio. Pode-se notar como a estrutura flutuante permanece ancorada à margem, enquanto uma barreira guia é estendida diagonalmente através da correnteza para capturar o movimento cinético da água. O equipamento gradualmente direciona os detritos flutuantes em direção à boca de coleta, sem obstruir a passagem total do fluxo hídrico. Depois, fica mais complexo. Uma esteira transportadora fabricada em aço inoxidável levanta o material para fora da água de forma contínua, reduzindo o tempo de contato do mecanismo com o líquido para prevenir o desgaste prematuro e o entupimento dos componentes. 50.000 a 100.000 quilogramas de detritos podem ser removidos diariamente por uma única unidade, operando 24 horas por dia. A plataforma funciona de maneira totalmente autônoma, utilizando exclusivamente energia solar para alimentar seus sistemas internos. Vê-se como o foco se desloca da correção de consequências para a interrupção da poluição diretamente em sua origem técnica. O processo está apenas ganhando velocidade. A partir do ano de 2021, a organização expandiu a escala de operação com sistemas maiores e mais flexíveis, equipados inclusive com propulsão ativa para enfrentar diversas condições ambientais. 15 milhões de quilogramas de plástico foram removidos até o ano de 2024 graças ao suporte de campanhas de financiamento como a Team Seas. Em esforços concentrados de apenas uma noite,
O volume de coleta atingiu a marca de 1.400.000 kg de material. À primeira vista, o volume parece apenas um dado estatístico, mas na prática, ele demonstra que a escala de intervenção ultrapassou a fase experimental para se tornar uma operação industrial massiva. Tudo só se complica. Com o ritmo de extração atingindo níveis sem precedentes, surge a necessidade de gerenciar o destino final dessa enorme massa de resíduos, para onde seguem milhões de quilogramas de detritos após serem retirados da superfície da água. A logística de processamento foi desenhada para encerrar permanentemente o ciclo de vida do plástico no ambiente natural. Os materiais são rigorosamente triados por tipo, nível de degradação e potencial de reciclabilidade logo após o desembarque. O plástico que preserva a qualidade necessária passa por limpeza e reciclagem técnica para reaproveitar os recursos que ainda podem ser recuperados da natureza. Transição para o próximo nível. 80% do material coletado apresenta um estado de degradação ou contaminação que impede a reciclagem convencional. Tratamentos de recuperação energética ou processamento em sistemas estritamente controlados são aplicados aos resíduos não recicláveis para eliminá-los definitivamente. O equipamento gradualmente processa cada lote de material sob normas rígidas de segurança ambiental. O princípio fundamental da operação não é apenas o descarte, mas a eliminação decisiva de cada grama de poluição para que o ecossistema marinho não sofra novamente com os mesmos detritos. O material deixa a cadeia de processamento, passando para um estágio de neutralização total e permanente. O fluxo de resíduos segue adiante pela cadeia de tratamento até sua disposição final controlada. 45 milhões de quilogramas de detritos plásticos foram removidos dos oceanos até o final de 2025. Por que a intervenção direta em ecossistemas abertos gera debates tão intensos entre especialistas, mesmo diante de resultados numéricos expressivos? A resposta reside na natureza do projeto, que ultrapassa a barreira da engenharia para se tornar uma interferência em sistemas biológicos complexos e dinâmicos. Mas isso é apenas o começo. Muitos pesquisadores argumentam que tais esforços atacam somente os sintomas visíveis da poluição. À primeira vista, a remoção parece a solução definitiva, mas na prática, a causa principal permanece no crescimento contínuo das taxas globais de produção e consumo de materiais sintéticos. O processo de debate científico está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como as zonas de acumulação na superfície marinha abrigam comunidades conhecidas como Neuston, que utilizam os detritos como habitat. Críticos afirmam que a coleta em larga escala poderia resultar na captura acidental dessas espécies, visto que essas áreas se tornaram seu domicílio permanente. Transição para o próximo nível. Dados de campo coletados pela organização demonstram que 99,9% do material extraído é composto estritamente por plástico. Apenas 0,1% do volume total corresponde a organismos acompanhantes, conforme indicam as análises técnicas rigorosas. Depois fica mais complexo. Avaliações independentes concluem que o perigo representado pela permanência do plástico no ecossistema supera significativamente os riscos operacionais das máquinas de limpeza. Vê-se como o equipamento gradualmente processa as correntes marítimas, enquanto 20 interceptores operam em 9 países diferentes, sob supervisão técnica. Tudo só se complica. 150 especialistas de 30 nações distintas compõem a força de trabalho dedicada à operação. O investimento estimado para a limpeza total da grande mancha de lixo do Pacífico atinge 7 bilhões e 500 milhões de dólares americanos ao longo de 10 anos. O objetivo técnico permanece fixo em remover 90% do plástico flutuante até o ano de 2040. Nesta etapa, não termina. O projeto evoluiu desde a observação inicial de sacolas plásticas no mar Mediterrâneo por um jovem até se tornar a primeira iniciativa de escala histórica contra a poluição oceânica. Demonstrou-se que desafios considerados impossíveis são, muitas vezes, problemas que aguardavam a aplicação de uma estrutura mental e técnica correta. O material segue adiante pela cadeia,